Salve, salve, rapaziada! Eu quero começar antes de mais nada agradecendo a todo mundo aí que tem colado nos vídeos, tem colado na live, que tem interagido no chat, que tem comentado, curtido os vídeos aí. Isso tem dado bastante ânimo aí pro amigão que tá fazendo os vídeos. E o vídeo de hoje é uma indicação do Eric Teixeira, né? Que ele pediu para fazer um vídeo referente a pacotes, né? Que deve se comprar no jogo, que faça tu evoluir no poder dos heróis, né? E que tu fique no destaque ali no mid-tier. Bora pro vídeo. Voltando lá pra Season 0, lá no início do jogo, a gente tem ali, né, as datas de lançamento de todos os heróis, né? Se eu voltar aqui no calendário, eu consigo ver aqui quando que lança cada herói. Por exemplo, no dia 1 ali, quando tu entra no jogo, tu já tem acesso a Kimberly, né? Que ela vem de maneira paga, né? Mas é aqueles 2 pila, não sei quanto que é essa desgraça aqui, mas ela é, né, o starter pack dos heróis, e ela também é o herói mais forte do tanque, né? Então eu aconselho estar pegando esse pacote inicial. Aí conforme vai avançando a temporada, né, a gente tem lançamento de outros heróis, como a Carly, como a DVA, né? E o Murphy, ele já vem gratuito desde o começo nos bilhetes de recrutamento. Então, 2, o Ert já consegue ali na primeira semaninha, né? E o restante ali eu aconselho fortemente que vocês comprem, né? Não todos, tá? Não todos. Porque essa dica aqui ela vai especialmente para aqueles que tem cabeça, sabe? Que não gasta muito desse jogo aqui, não. E aí só gasta ali o básico ali para 2 esquadrões, digamos assim. Né? Porque o que eu fiz aqui no meu foi que o meu míssil ali ele foi inteiramente free, né? Totalmente gratuito, não fiz nada, e alguns aéreos também. E a compra desses pacotes eles vão te dar o suficiente para tu botar 2,5 estrelas. Isso já acelera, pelo menos, se não me falha a memória aqui, na temporada 0 já é mais difícil conseguir fragmentos. Te acelera umas 3 semanas para conseguir colocar cada herói 5 estrelas. Esse é o principal de todos e o primeiro que deve ser focado. Nós temos também o pacote, né, na verdade o evento do Amo Bonanza. Esse Amo Bonanza, no começo é normal muita gente querer acelerar os equipamentos por 40. Só que o que acontece? Você acelera equipamentos por 40 e sempre vai gastando aquela roletinha e não consegue retirar todos os prêmios, né? Então o que acontece? Se em 5 meses você comprar o pacote diário, o mínimo, tá? O mínimo. Comprar o pacote diário, em 5 meses você vai ter 30 projetos UR, vai ter 240, 260 mil minérios e 10 projetos míticos, que é o suficiente ali para tu estar transformando uma arma comum em uma arma mítica, né? O nível dos equipamentos, ele vem com o tempo. Isso, pô, se eu pudesse voltar atrás aqui, que eu fiz isso em 2 contas, né? Se eu pudesse voltar atrás aqui, eu teria feito já desde o início, né? E no começo ali, até conseguir todos os equipamentos da T1 ali no 40, eu ficava gastando no Bonanza. Hoje me arrependo. Então, a minha dica é, durante 5 meses, é algo que tu compra para depois, né? Então, durante esses 5 meses, tu vai estar investindo nesse passe, e depois de 5 meses você vai tirar, né? Vai ser reatribuído para ti o valor desse passe, que daí são os 30 projetos, são os minérios, recursos e também os 10 projetos míticos, que é o tão difícil para quem é semi-gratuito no jogo, né? O passe de chip, ele não é disponível desde o início do jogo, né? Se não me falha a memória, ele entra lá na temporada 2, o passe de chip, ou na temporada 1 ou temporada 2. Eu sei que na 0 não tem. Quando lança esse chip, a gente fica limitado àquilo que vende na loja da Aliança, loja da campanha. Mas depois, e retirar agora também os pacotes diários lá, a gente também dá para conseguir nesses pacotes diários. Agora, com a entrada desse passe, né, que se não me falha a memória, acho que é na temporada 1 mesmo que ele entra. Esse passe ele te garante basicamente 3 chips de escolha, né? O que tu vai ter uma reservinha já dentro da tua fábrica, né? E tu vai ganhar mais de 900 materiais de chip, e vai ganhar um baú de escolha. Então tu sempre vai estar podendo, a cada evento, pelo menos até tu chegar no nível 4 em cada um, tu vai estar podendo evoluir a cada evento, né? Que esses eventos acontecem uma vez ao mês, né? Vai te contar ali que vai dar 4 semanas certinho para vir esse novo até o fim da Season 2, né? Mas até o fim da Season 2, todos os eventos são a cada 30 dias.
Então a cada 30 dias tu vai estar evoluindo esse chip. Isso não quer dizer que quando chegou no 4 você vai parar de comprar. Não, ele é um dos essenciais e eu já vou chegar lá para mostrar o que a gente vai deixar de comprar. Depois que todos os heróis já foram lançados, né, ele vai aparecer um novo passe que vai substituir esses baús, né? Eu costumava pegar esse passe mesmo antes de ter a conversão aqui para fragmento de arma, né? Eu costumava pegar ele porque ele acelera bastante, ele dá em torno de 100, pouco mais de 100 fragmentos de herói durante todo esse passe. Então, pra mim era muito vantajoso, porque daí eu conseguia estar acelerando toda semana os meus heróis, né? Mesmo aqueles que eu não peguei o passe inicial. Depois lá pra frente, lá depois do fim da temporada 1, esse passe vai ser modificado, né? Que é esse passe aqui que tá na tela. E ele vai começar a dar um baú de escolha, que tu pode escolher entre fragmentos de herói ou fragmentos de arma. E ele também é um passe que se torna essencial quase que pra toda a vida, porque ele realmente acelera muito, né? São 114, se eu não me engano. Tô preguiça de fazer a matemática agora. Mas são 114 fragmentos de arma que tu consegue nesse passe aqui. Então já é meio que garantido que a cada 2 meses tu consegue um herói botar no nível 0 a 10, né? Lá, Mercado Brilhante. O Mercado Brilhante eu também indico, tá? Mas esse não é regra, mas eu indico se caso tu tenha, né? É algo que eu não faço mais. Mas é comprar também os pacotes diários, né? Porque a cada 2 dias tu consegue um projeto UR a mais. Então no dia 1 tu consegue 2, no dia 2 tu consegue 2, no dia 3 tu consegue 3, no dia 4 2, dia 5 2, dia 6 3. Então tu consegue bastante projeto UR e isso acelera bastante o teu poder de equipamento, que é o que realmente vai contar nas batalhas futuras, né? Então eu aconselho fortemente quem tem, né, tá utilizando do Mercado Brilhante só para projeto R e investindo um pouquinho nele também, que ajuda bastante. Mobilização total eu indico para aqueles que gastam bastante no joguinho. Agora, para quem quer gastador assim regular, que pega passes semanais, acaba se tornando um pouco caro essa mobilização total em comparação com, por exemplo, tu vai usar a mobilização para pegar chip, para tu pegar o mesmo tanto que tu pegaria pelo valor ali de 150 no passe de chip, tu com 150 ali tu não pega o mesmo tanto, pega metade, às vezes pega um. Então é carinho, eu não aconselho muito tá fazendo esse tipo de loucura nesse evento. Caçador de recompensa. Esse aqui eu aconselho comprar umas balinhas de vez em quando, né? Não direto, mas principalmente ali até 3 semanas antes de fechar a temporada 2, eu aconselho não gastar nada, né? Pra gente tá liberando o gorila de maneira mais rápida, né? Pra gente juntar aqui 2k de ticket. Quem quiser juntar mais, é até válido juntar 4k dos tickets dela aqui, que com 4k e 200 tu consegue comprar esses 2 itens aqui zero da loja e ficar de boa até o próximo evento. Mas aqui eu aconselho tá sempre pegando também os baús, né? Baú de drone, até 3 semanas ali antes de finalizar a temporada 2. Depois disso só aguarda e esse evento se torna basicamente e única e exclusivamente para estar pegando os itens do gorila. Lá no final da temporada 2, quando surgir o gorila, né, 3 dias após ele surgir, que é quando ele vem quase morto e tu cura ele, aí aparece o passe. Esse passe eu aconselho sempre estar comprando ele, porque ele vai te dar os certificados, que são suficientes, né, os itens básicos para tu estar conseguindo liberar o gorila, e também a parte das insígnias de vínculo, que além de tu ter que botar tudo 100 nessas partes aqui, que o total são 1.800 certificados, tu vai precisar estar colocando como parceiro iniciante. E até para baleias ali que compram passe, compram todos os pacotes do dia, eles não conseguem liberar isso aqui no primeiro dia sem ser tipo um squad muito forte para poder passar das fases lá no caminho armado, tá? Então eu aconselho sempre comprar também o passe do gorila. Então, recapitulando aqui, para tu seguir linearmente upando teu squad, tu vai precisar de 5 passes. Amo Bonanza, né, que ele é o principal de todos. O passe de chip, o passe do gorila
o passe de heróis, que dá os fragmentos de arma ou fragmento universal, e o passe das armas exclusivas. Com isso, tu já consegue se destacar no mid-tier, né? Caso, eu não gasto tudo isso no jogo, aí tu pode focar em 3, né? Que seria o Ambonanza, o Chip e o Gorila, né? Os heróis ali, tu acaba tendo tudo que tu tem acesso fácil, acesso gratuito, tu pode deixar um pouco meio que desejável, tipo, se precisar eu pego, né? Mas essas partes, por exemplo, dos míticos que a gente só ganha no fim de temporada, os itens de gorila, que é bem surrado de conseguir, então a gente foca nesses que o resto acaba vindo em grande escala, querendo ou não, né? Gratuitamente. Aqui na temporada 3 consegue em torno de 100, 120 por semana de fragmentos de arma. Então o vídeo foi esse, rapaziada. Muito obrigado. Deixa a sugestãozinha aí, ó, pra mais vídeos aí aqui embaixo, aqui, ó. Embaixo aí nos comentários. E obrigadão novamente pelo apoio. Tamo junto!